Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que acaba gerando muitas dúvidas entre familiares e amigos. Nós idosos devemos ser poupados de notícias ruins ou devemos ouvir a verdade, por pior que seja? Eis a questão, né, Diva? Falar a verdade ou não, né? Socialmente existe aquela ideia de que a pessoa idosa ela é mais frágil e que ela não lida muito bem com determinadas notícias. Mas para falar sobre este assunto, nós conversamos com a psicóloga Heloísa Gonçalves Ferreira, pesquisadora do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da UERJ. Vamos ouvir o que ela tem a dizer a respeito? Não é uma questão da pessoa idosa poder ou não receber notícias ruins, né? A pessoa idosa tem direito, como qualquer outro tipo de pessoa com qualquer característica, a receber as notícias. O que acontece é que existem crenças de cunho um pouco mais preconceituoso, que vão dizer que os idosos não estão capacitados para lidar com notícias ruins. E, na verdade, é uma escolha do idoso, né? Do que ele vai fazer a partir daquela notícia, a partir daquela verdade. Então, ter contato com a verdade traz a oportunidade da pessoa fazer as escolhas dela a partir daquilo. É exatamente isso. Saber a verdade é um direito e não uma opção. É claro que querem nos poupar por preocupação, mas essa preocupação vem carregada pela crença de que somos incapazes de lidar com más notícias. É verdade. Muitas vezes a gente pensa, se eu der essa notícia pro meu avô ou pra minha avó, eles vão infartar, eles não vão aguentar. Melhor não falar nada, não conta nada. Aí a gente pensa que tá cuidando, mas na verdade se trata de uma preocupação fundamentada no preconceito, né? Pois é, Aline. Esse pensamento de que não estamos preparados, de que somos frágeis, não faz nenhum sentido. Nós já presenciamos e já vivemos tantas coisas na nossa trajetória que isso nos fez mais fortes. Se fôssemos tão frágeis assim, não estaríamos mais aqui. É verdade, Diva. E essa prática de esconder informações da pessoa idosa, além da questão do preconceito, ela acaba sendo prejudicial em outros sentidos. De acordo com a psicóloga Heloísa Gonçalves Ferreira, pode gerar ansiedade, pode gerar sentimento de inutilidade no idoso. Quando uma pessoa percebe que tem algo estranho acontecendo e ela não está completamente informada disso, muito provavelmente ela vai experimentar ansiedade, ela vai ficar agitada, ela vai também ter crenças talvez de inutilidade. Por exemplo, não me falam nada porque acham que eu sou incapaz, que eu não consigo lidar. A gente observa pessoas tristes ao nosso redor, sente algo no ar e acaba sendo frustrante. É como se fosse uma traição. Existem situações em que o idoso não é informado nem sobre a morte do ente querido. E, de acordo com a especialista, isso pode gerar um problema ainda maior. No caso de pessoas idosas que são poupadas de notícias de morte, de amigos e de familiares, por exemplo, principalmente no caso de pessoas idosas que estão ainda em condição de fazer as suas escolhas, que são independentes, isso é sempre muito problemático, porque você está tirando o direito daquela pessoa de entrar em contato com os fatos, né, de ter acesso à informação. E isso pode gerar um problema muito sério, porque essa pessoa pode descobrir essa morte por outros meios e viver uma experiência muito mais traumática, né? Diferente se alguém tivesse de fato contado, explicado o que aconteceu, acolhido, demonstrado empatia, a pessoa teria maiores chances de passar pelo processo de luto, que já é um processo complicado, né? Mas esse processo seria amenizado. Eu acho que nós temos essa tendência de querer fugir do desconforto, de supervalorizar, né, as emoções positivas e querer esconder, não querer sentir as emoções negativas
negativas. Mas, assim, viver o luto, a gente sabe que é algo muito importante e ninguém deveria ser privado de viver isso, né? E se a gente parar para observar, a atitude de quem esconde esse tipo de notícia revela fragilidade. É uma dificuldade de se comunicar de forma empática e acolhedora, né? É verdade, Aline. Como disse a psicóloga Heloísa, o sucesso da comunicação de uma notícia ruim depende muito dessas questões relacionadas à maneira como a pessoa está escolhendo transmitir a notícia. Exatamente. E quem nos ouve nesse momento deve estar se perguntando: então como eu faço para dar uma notícia ruim? De acordo com a especialista, não existe nenhuma fórmula mágica, mas assim, a pessoa que vai levar essa notícia, ela deve estar preparada. Preparada não só para falar, mas para acolher essa pessoa idosa, né? Ela deve dar um suporte. E em caso de pessoas com problemas cognitivos, é necessário ter um cuidado um pouco maior. Mas assim, não deixar de informar, porque é um direito da pessoa ter esse acesso à informação, por pior que seja a notícia. A gente precisa estar sempre atento à condição daquela pessoa para receber a notícia, até onde ela pode lidar com aquilo e respeitar esses limites, mas não deixar completamente de informar a pessoa, informar até onde ela consegue processar a notícia, sempre com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita tranquilidade, com muita empatia. Nós temos uma grande trajetória de vida e nos poupar de notícias ruins é negar a nossa história, é nos dar um atestado de incapacidade. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer bater mais esse papo com você, Aline. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Digam a verdade, por pior que seja, viu? E até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.